Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Estou hoje aqui com Rafael Morales, especialista em ESG, professor, consultor da Conversa Sustentável, e Cisne Cicoto Júnior, que é também o nosso consultor e desenvolvedor aqui dos projetos da Conversa Sustentável e co-idealizador junto comigo das Cidades Afetivas. Vem para a conversa. Bom, o tema que vai nortear o nosso episódio de hoje é a desigualdade. De acordo com os dados do Banco Mundial, 700 milhões de pessoas sobrevivem com menos de R$10,50 por dia. São o extrato mais pobre dentre todos os outros, e esse número era 40% menor em 2010. O combate à desigualdade está em curso na maioria dos países de baixa renda média e nos de maior renda. No entanto, a pandemia trouxe uma estagnação de 3 anos nessa guerra contra a desigualdade. A instituição afirma que, em razão da pandemia, 2022 foi um ano de incertezas, mas o ano passado as coisas andaram para trás e 2023 foi o ano do aumento das desigualdades. Rafa, como podemos entender esse fenômeno nas empresas e na sociedade? Vivian, a desigualdade ela é prevista dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é o tema 10, né? A redução da desigualdade ela é abordada com vista a diminuir e reduzir a desigualdade dentro dos países, abrangendo diversos aspectos como renda, inclusão social, oportunidades para todos os indivíduos, independentemente da idade, de gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou situação econômica. Mas o que a gente tem visto é que, principalmente nas grandes cidades, com o aumento da população e, consequentemente, da vulnerabilidade social, é que a desigualdade vem aumentando, e os dados do Banco Mundial confirmam que essa é uma tendência que, infelizmente, ela tem sido crescente. O diagnóstico é mais grave, principalmente quando ele vem de um órgão como o Banco Mundial, né, que tem como que faz parte do Fundo Monetário Internacional, que tem como missão provar que o capitalismo é o único meio de acesso ao crescimento econômico e a redução das desigualdades. Então, o próprio Banco Mundial está mostrando que a gente não tem conseguido, através do crescimento econômico, reduzir as desigualdades, e o crescimento econômico ele não tem sido, de fato, tão pungente. O Banco Mundial estabeleceu uma nova diretriz, que é um mundo sem pobreza dentro de um ambiente ecologicamente saudável. É um objetivo que foi redesenhado agora só, e é uma mudança que ela foi feita, e o objetivo anterior ele veio desde o pós-guerra. Então, a gente precisa pensar e recriar estratégias de como, de fato, reduzir as desigualdades, mas de uma forma ampla, né? A gente discutiu, inclusive, em um episódio sobre a questão dos velhos e dos 60 a mais, onde a desigualdade ela não é só um critério socioeconômico, ela não é só um critério econômico, a gente tem que olhar para outros aspectos também. Porque aqui pensando, né, a Globoplay lançou recentemente uma série inspirada no Betinho, né? Teve um papel fundamental desde a fundação do IBASE, onde a gente teve no Brasil a primeira vez da consolidação de dados socioeconômicos, né, o que foi realmente muito importante para o desenvolvimento de uma série de políticas públicas, inclusive, para o combate à desigualdade. Infelizmente, agora com esses dados, né, Sidney, desse aprofundamento, né, dessa desigualdade, e aí com esse relatório, né? Exato, né, Vivian? Então, ouvindo você e o Rafa aqui agora falando sobre isso, né, nesse sentido, né, com 3 anos de aprofundamento, né, das desigualdades, o relatório do Banco Mundial apontou algumas justificativas, como o aumento das dívidas externas dos países, a inflação,
né, o aumento da inflação, o pessimismo no crescimento econômico mundial, o aumento sucessivo da temperatura e das emissões de CO2. São todos fatores esses que vêm contribuindo para o aumento da desigualdade, né, no planeta. Bem como a questão relacionada a gênero. Referente à equidade de gênero, em 2022, a pontuação média global do índice do Banco Mundial sobre esse tema indica que a equidade subiu apenas meio ponto. Isso é muito pouco, né? E nesse sentido, então, isso aponta para essa desigualdade entre gêneros. Ou seja, parece que a gente não tem conseguido avançar nesse assunto. Isso representa um grande obstáculo para o crescimento econômico, especialmente no que diz respeito ao empoderamento das mulheres, em um momento, né, atual que a economia global vem sofrendo retrocessos. Então, me parece que essa concentração, né, de riqueza, essa desigualdade, ela também não é uma questão só social, uma questão só de raça, é uma questão também de gênero. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Rafa, né? Como é que a gente pode enfrentar essa questão? Perfeito, Sidney. Eu acho que o próprio Banco Mundial aponta que é preciso avançar em diversas frentes para a redução significativa da desigualdade. Mas, sobretudo, é preciso repensar e rediscutir o próprio modelo de concentração de renda. Segundo um relatório do Global Wealth Report do banco suíço UBS, no Brasil, quase metade da riqueza, 48,4%, está na mão do 1% mais rico. Na Índia, esse percentual é de 41%, nos Estados Unidos de 34,3%, na China de 31,1% e na Alemanha de 30%. Esses são os países que estão no topo da lista. A gente pode perceber que o Brasil é de longe aí o país que tem a maior concentração de riqueza, mas que países muito ricos como os Estados Unidos e a China também, que são considerados como países modelo do crescimento econômico, eles de fato conseguem crescer economicamente, mas não conseguem distribuir riqueza. Outro aspecto interessante também é o aumento dos super ricos e bilionários, que é mais um indicador de que a desigualdade vem se tornando cada vez mais aguda. Sem dúvida nenhuma, né, Rafa, Sidney, é preciso trabalhar essa questão da desigualdade nessa iniciativa de políticas públicas, que de fato, no longo prazo, elas possam dar conta de metas claras, objetivos, que estão relacionados tanto à equidade de gênero quanto ao combate às mudanças climáticas, a redução das taxas de emissão e, consequentemente, o impacto que nós temos aí no nosso planeta, que, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de ter um compromisso aprofundado entre empresas, sociedade civil, governos, para que a gente consiga enfrentar isso de uma forma incisiva e efetiva. Bom, nós, da Conversa Sustentável, temos como a causa cidades afetivas, um observatório das práticas regenerativas e sustentáveis. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. Nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. Até o próximo episódio e vem para a conversa. Até logo, pessoal!